Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui nos textos sagrados. Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 6. É um capítulo bem denso, né? E para isso a gente vai usar um monte de fontes diferentes. Exato. Temos várias traduções da Bíblia, tipo a RA, RC, LTT, comentários teológicos de peso, como Genebra, Champlin, Wesley. Notas históricas, culturais e também, claro, a perspectiva espírita, com obras como a Gênese, os escritos de Pastorino. A ideia é tentar entender essa história da corrupção humana pré-dilúvio, a figura de Noé, a arca. Isso, e as diferentes camadas de significado, né? Tentar clarear as múltiplas visões que essas fontes todas trazem pra gente. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo do capítulo, versículos 1 a 5. Fala da humanidade se multiplicando, e aí vem a parte complicada. Os casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem seriam esses filhos de Deus? Já começa a polêmica aí, né? Nossa! E como? É talvez um dos pontos mais debatidos de Gênesis 6, uma interpretação bem antiga que a gente encontra em alguns comentários, como o Beacon, sugere que eram anjos caídos. Fazem até paralelos com mitos pagãos, sabe? Anjos? Mas e aquela passagem que Jesus fala que anjos não se casam? Como fica? Exatamente. Esse é o principal contra-argumento. O Champlin, por exemplo, levanta bem esse ponto citando Mateus 22:30. Então, essa visão dos anjos caídos, ela tem essa dificuldade teológica. Faz tudo sentido. Quais seriam as outras opções, então? Bom, uma visão muito influente defendida por comentaristas clássicos, como os da Bíblia, de Genebra, o Moody, o Wesley, é que esses filhos de Deus seriam homens da linhagem piedosa de Sete. Lembra? A linhagem que teoricamente mantinha a fé. Ah, sim. E as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. Isso. A ideia é que a linhagem fiel começou a se misturar, a fazer alianças matrimoniais com a linhagem mais afastada de Deus, digamos assim. E isso teria corrompido tudo. Entendi. Uma mistura que não deu certo. É. E tem ainda uma terceira linha que o Champlin também menciona, que sugere que filhos de Deus poderia ser um título para governantes, reis ou nobres poderosos. Meio que figuras de autoridade. Tipo como no Salmo 82, que chama os juízes de deuses. Exatamente essa analogia. Salmo 82,6. Mostra como o termo podia ter um uso mais amplo na época. Interessante. E a perspectiva judaica ou a espírita, como elas entram nessa discussão específica? Olha, a tradição judaica, às vezes, explora o simbolismo através da gemátria, aquela coisa de atribuir valor numérico às letras hebraicas, buscando significados mais profundos nos números envolvidos no texto. Já a visão espírita, como a gente vê em Pastorino, por exemplo, tende a não se prender tanto à identidade literal desses filhos de Deus. E foca em quê, então? O foco é mais na condição moral da humanidade como um todo. A questão central para essa visão é a decadência espiritual progressiva, a perda de valores, sabe? Independente de quem eram exatamente esses personagens. Compreensível. E seguindo no texto, tem o versículo 3, que fala do limite de 120 anos. O que isso significa? Aí tem outra divisão. Alguns comentaristas, como o Bruce Moody, acham que pode ser uma referência à redução da longevidade humana. Deus estaria limitando o tempo de vida. Mas o pessoal viveu bem mais que isso depois do dilúvio, né? Noé mesmo, outros patriarcas. Pois é, essa é a crítica a essa interpretação. Por isso, outros como Davidson e o próprio Bruce, em outra passagem, defendem que seria um prazo, um período de 120 anos de tolerância, uma chance para a humanidade se arrepender antes do dilúvio chegar. Uma espécie de contagem regressiva para a mudança ou para a consequência? Isso, um tempo de misericórdia antes do juízo. E falando em figuras misteriosas, no versículo 4 aparecem os Nefilim, os gigantes. O que a gente sabe sobre eles? Os Nephilim são descritos como existindo na Terra naquela época e também depois. Eram valentes, homens de renome, famosos. Existe um debate que Wesley aponta se eles eram o resultado direto da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens ou se já eram um grupo existente. Mas, de qualquer forma, representam o quê? Poder, orgulho. Provavelmente um pouco disso tudo. Simbolizam talvez um ápice de força física, de poderio humano e, quem sabe, de arrogância, né? Pouco antes da grande virada que foi o dilúvio.
Eles aparecem de novo lá em Números, quando os espias vão para Canaã. Certo. E todo esse cenário leva à avaliação divina, nos versículos 5 a 7. A maldade humana era generalizada. Contínuo era todo o desígnio do seu coração, somente para o mal. É muito forte. Extremamente forte. E culmina naquela frase que causa tanto impacto. Deus se arrependeu de ter criado o homem e pesou-lhe em seu coração. Como a gente entende um arrependimento divino? Deus erra? É uma questão delicada, né? Muito. A maioria dos teólogos tradicionais, como Matthew Henry, Moody, Shedd, interpreta isso como um antropomorfismo, ou seja, usar uma linguagem humana limitada para expressar um sentimento divino profundo de tristeza, de pesar, de decepção com a escolha humana pelo mal. Não seria um arrependimento no sentido de ups, errei, mas de que pena que chegou a esse ponto. Entendi. É uma forma de comunicar a dor divina. Isso. Já outros, como Wesley e Davidson, sugerem que indica uma mudança na atitude ou na disposição de Deus em relação à humanidade, uma resposta à mudança radical do homem pelo mal. E a visão espírita sobre esse arrependimento de Deus? Como ela lê isso? A visão espírita traz uma perspectiva bem diferente, baseada na lei de causa e efeito, como está explicado em A Gênese e nos textos de Pastorino. Para essa ótica, o dilúvio não é Deus mudando de ideia ou se arrependendo como um ser humano. Seria o que então? Seria a consequência natural, coletiva, da própria degradação moral da humanidade. A lei divina agindo. O sofrimento, nesse contexto, funciona como um mecanismo de reajuste, uma espécie de pedagogia divina. É inerente às leis do universo, não um castigo arbitrário de um Deus magoado que se arrependeu. É a colheita do que foi plantado, né? Entendi. Uma visão mais focada na lei natural e na responsabilidade coletiva. E nesse cenário tão sombrio surge Noé. Versículo 8. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como justo, íntegro e que andava com Deus. Sim, Noé é exceção que confirma a regra, né? Ele representa a preservação do núcleo moral, da conexão com o divino, em meio ao caos generalizado. A figura de esperança. E ele andava com Deus, igual a Enoque antes dele. Exato. A Bíblia de Genebra faz essa comparação. E na visão espírita, Pastorino explora até o significado do nome Noé, Noá, que pode remeter à quietude, ao repouso. Ele seria um símbolo dessa calma interior, necessária para manter a sintonia espiritual, mesmo com o mundo desabando ao redor. Interessante essa leitura simbólica. E aí vem a ordem para construir a arca. Os detalhes são impressionantes, né? Versículos 14 e 16. Muito detalhados mesmo. Madeira de gofer, ninguém sabe ao certo que madeira é essa, talvez se preste. Os comentários do Champlin, Bruce e Moody discutem isso. As dimensões são gigantescas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Isso dá mais ou menos quanto em metros? Olha, dependendo do côvado usado, fica entre 135 e 150 metros de comprimento. Comentários como o da Bíblia de Genebra e o da Bíblia Vida comparam o tamanho a grandes navios. Era enorme. Uau! E a estrutura? 3 andares, vários compartimentos internos que o texto chama de ninhos. Uma porta lateral e uma janela ou abertura para luz e ventilação no topo, chamada de sonar no hebraico. O significado exato e o formato dessa abertura também são debatidos, como o Bruce e Moody apontam. E, claro, toda aquela afetada com betume por dentro e por fora para impermeabilizar. E qual era o propósito principal? Sobreviver à inundação, certo? Exatamente. O ponto-chave que vários comentaristas ressaltam é que ela não foi feita para navegar para um destino específico, mas sim para flutuar e resistir às águas, para preservar a vida que estava dentro dela. E é nesse contexto que Deus estabelece uma aliança, a primeira Berit mencionada na Bíblia, com Noé. Isso mesmo, versículo 18. É um marco. Deus promete preservar Noé, sua família, esposa, filhos e noras, e os animais, um par de cada espécie segundo as suas espécies. Esse segundo as suas espécies quer dizer o quê? Todos os tipos de animais do mundo? Provavelmente não cada subespécie que a gente conhece hoje.
Comentários como o Beacon sugerem que espécie aqui, em hebraico, min, se refere a categorias mais amplas, os tipos básicos de animais. A ideia era preservar a diversidade da vida criada. E, claro, levar comida para todo mundo lá dentro. E Noé faz tudo. O versículo 22 é direto. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Um exemplo incrível de obediência e fé, né? O livro de Hebreus, no Novo Testamento, destaca exatamente isso, a fé de Noé ao construir a arca. Além dessa análise do texto em si, as fontes que a gente usou trazem outros elementos, outros contextos, certo? Sim, sim. Alguns comentários, por exemplo, mencionam achados arqueológicos de outras épocas, como a Pedra Moabita ou o Obelisco Negro de Salmaneser. Não são diretamente sobre o dilúvio, claro, mas servem para ilustrar o tipo de registro histórico que existia no Antigo Oriente Médio, dando um pano de fundo cultural para as narrativas bíblicas em geral. Mencionam também a importância de materiais como a madeira de cipreste ou o cedro do Líbano naquela região. E a perspectiva espírita, além do que já falamos sobre causa e efeito em Noé? Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, aprofunda algumas ideias que ele conecta a essa narrativa. Ele faz uma distinção importante entre o ser, a nossa essência divina, o Cristo interno, o eu sou, e o existir, nossa manifestação temporária na matéria. E ele liga a jornada humana à necessidade de desenvolver esse filho do homem interior para alcançar a união com o Pai, algo que ecoa lá em Efésios 4:13. E o dilúvio, nessa visão mais ampla. O dilúvio, nessa linha de pensamento espírita, é visto como uma grande expiação coletiva, uma consequência das escolhas passadas daquela humanidade, mas também uma oportunidade drástica de recomeço, de despertar consciências. Um mecanismo doloroso, sem dúvida, mas parte de um processo maior de reajuste moral e progresso espiritual, como explicado em A Gênese e também em O Livro dos Espíritos. Entendi. Então, resumido, Gênesis 6 é um capítulo riquíssimo e complexo. A gente vê interpretações que vão do literal ao histórico, passando pelo teológico, pelo simbólico e pelo espiritual mais profundo. É um verdadeiro caldeirão de leituras, né? Vindo de todas essas fontes. As várias Bíblias, os comentaristas cristãos, a tradição judaica, a análise espírita. Exatamente. É impressionante como um texto tão antigo continua gerando tantas camadas de reflexão. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Diante de tantas lentes diferentes, desde a arqueologia e a história até essa simbologia espiritual mais profunda que a gente tocou, como é que lidar com essa multiplicidade de perspectivas afeta a nossa própria busca por significado nesses textos sagrados? Isso enriquece a nossa fé ou complica? Ou talvez faça as duas coisas ao mesmo tempo? O que nessas diferentes vozes e interpretações ressoa mais forte na jornada pessoal de aprendizado e de conexão espiritual de cada um? Uma ótima reflexão para a gente levar. É sobre como a gente constrói sentido a partir dessa riqueza toda. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Hum.